Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Fotos eróticas na porta de residência de frente para o mar não ensejam danos morais. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 6ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença da comarca da capital que negou indenização por danos morais e materiais pleiteadas pelos proprietários de uma residência localizada à beira-mar, cuja fachada foi utilizada para um ensaio fotográfico erótico. O casal afirmou que o fato causou repercussão negativa na comunidade, com reflexo direto em sua vida pessoal. O homem, por exemplo, desenvolveu quadro depressivo por não conseguir convencer as pessoas, inclusive sua esposa, de que não havia autorizado as fotos. Como consequência, perdeu a oportunidade de participar de um projeto social e, mais que isso, sua esposa afastou-se de casa por alguns dias, juntamente com o filho. O casal professa religião evangélica. A editora, por sua vez, admitiu que o ensaio foi realizado perto da casa dos autores, defronte da porta do imóvel, mas salientou que o espaço não possui cercas ou muros. Alegou ainda que o terreno onde se assenta a casa é de marinha e que os autores têm apenas direito de ocupação. Para o desembargador Monteiro Rocha, relator da apelação, não ficou demonstrado que o casal teve perdas patrimoniais em razão do ensaio, assim como não houve provas de que a editora auferiu lucros por obter imagens da casa dos apelantes. Segundo Rocha, a utilização da fachada da casa ocasionou apenas aborrecimentos, incapazes de gerar dano material indenizável. A decisão foi unânime. Tribunal de Justiça impede vereador de exercer direção de escola por choque de horários. Detalhes com o repórter Diego Souza. O grupo de câmaras de direito público negou ordem em mandado de segurança e declarou a legalidade de ato que exonerou um vereador da função de diretor de escola do Estado. O impetrante alegou que desde o dia 2 de junho de 2014 exercia a função diretiva e, após ser eleito vereador em 2016, foi destituído do cargo de dirigente escolar sem qualquer procedimento administrativo ou aviso pelas autoridades coautoras, o que para ele teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Ele argumentou que não havia incompatibilidade de horários, de modo que era legítima a acumulação das duas atividades. O secretário de Educação lembrou que o Decreto Estadual número 3 de 2017 proíbe a acumulação de vereança com função gratificada de chefia. Luiz Fernando Boller, desembargador que relatou o recurso, destacou não ser necessária a prévia instauração de processo administrativo no caso. O autor foi dispensado do cargo por portaria procedida de ofício circular. Além disso, a Câmara lembrou que função gratificada, por ser destinada às atribuições de direção, chefia e assessoramento, é de livre nomeação e exoneração, razão pela qual não existe estabilidade. O desembargador Torres Marques, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entregou ao governador Raimundo Colombo, na última terça-feira, a lista tríplice elaborada pelo Tribunal Pleno com os nomes dos candidatos inscritos para a vaga de desembargador destinada aos membros do Ministério Público pelo 5º Constitucional. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo anunciou a escolha do Procurador de Justiça Norival Acácio Engel como novo integrante da Corte Estadual e formalizou o ato de nomeação. Município é penalizado por lesões a ciclistas após queda em buracos sem sinalização. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A 2ª Câmara de Direito Público confirmou condenação de município do norte do estado ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos no valor de R$ 47.100 em favor de um casal que, andando de bicicleta, caiu em buraco não sinalizado, o que resultou em lesões na cabeça, perda de dentes e ferimento nos braços. Os autores, que voltavam do trabalho no momento do acidente, afirmaram que a rua estava em manutenção, mas a placa de sinalização não estava corretamente colocada na pista.
O município apelou com pedido de redução do valor dos danos morais, 15 mil para cada autor, estéticos, 8 mil reais e materiais. Não se insurgiu, contudo, quanto à sua responsabilidade no ocorrido. O desembargador João Henrique Blasi, relator da matéria, entendeu que a importância indenizatória arbitrada em primeiro grau deve ser mantida diante das lesões sofridas pelos apelados, retratadas por fotos juntadas ao processo. A decisão foi unânime. Queda em rampa molhada e sem corrimão leva restaurante a indenizar cliente. Mais informações com o repórter Diego Souza. A terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça manteve condenação de restaurante da capital ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.100 por danos morais, estéticos e lucros cessantes a um cliente que escorregou e caiu com a filha no colo em rampa que dá acesso ao estabelecimento. No dia do acidente, o local estava molhado por causa da chuva e não possuía nenhum tipo de corrimão ou faixas antiderrapantes. Na queda, o autor fraturou a perna direita e precisou ser submetido a procedimento cirúrgico para estabilização do osso com colocação de pinos. Ele afirmou ainda que o acidente lhe trouxe prejuízos financeiros, pois trabalha como vendedor em concessionária de automóveis e precisou receber auxílio-doença inferior à sua remuneração durante o período em que ficou afastado do serviço. O restaurante, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa. O autor apelou com pedido de majoração da indenização. O desembargador Saul Esteio, relator da matéria, reconheceu os danos físicos e morais decorrentes da queda, visto que, em razão da cirurgia, o autor ficou com cicatrizes na perna direita. Porém, o magistrado considerou que o valor arbitrado não merece reparos, pois compatível com a reprobabilidade da conduta ilícita. A decisão foi unânime. O programa de digitalização do Tribunal de Justiça registrou no último mês de julho resultados promissores em Santa Catarina. O total de 59 unidades 100% digitais. A Vara da Fazenda Pública de Jaraguá do Sul, com 18 mil processos em tramitação, é a unidade com maior acervo já certificada. Para atingir esta meta, os servidores trabalharam em regime de mutirão e se engajaram no desafio. As comarcas de Lages, São José e Camboriú passaram a contar com a primeira unidade de acervo integralmente digitalizado. A Vara da Infância e Juventude de Lages encerrou os trabalhos no início do mês de julho com direito à comemoração pela equipe. Esta mesma motivação ocorreu na segunda Vara da Família de São José, que aderiu ao programa de digitalização voluntária com suspensão de prazos para a conversão do acervo físico. Nesse período, os processos, além de digitalizados, foram todos categorizados. Já em Camboriú, a primeira Vara Cível concluiu os trabalhos de digitalização e deve ser seguida pelas duas outras varas da comarca, que já têm baixo acervo de processos físicos. Na capital, o Fórum do Continente e a Vara do Tribunal do Júri também finalizaram os trabalhos. A comarca totaliza 17 unidades 100% digitais. No Vale do Itajaí, a comarca de Rio do Oeste se juntou às de Itaió e Rio do Campo e receberá em breve o certificado pela conquista. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o psicólogo Evandro Luiz Silva sobre perícia psicológica. Acompanhe um trecho da entrevista. Evandro, eu abro essa entrevista te perguntando de que forma a psicologia colabora com o direito, de que forma a perícia psicológica ajuda no judiciário. Então, o psicólogo, o perito, normalmente ele faz uma prova que se chama uma prova técnica para o judiciário, através de um laudo psicológico, dependendo do que o judiciário quer saber, do que o juiz quer saber para decidir, do que o promotor precisa saber para fazer sua manifestação, eles fazem perguntas, quesitos, e o psicólogo vai fazer uma investigação psicológica e vai produzir um laudo psicológico. Esse laudo vai para um processo, então, como uma prova técnica. Depende do que eles perguntarem, existem várias perícias, né? Perícia na vara da família, criminal, do trabalho, enfim. E a perícia ela vai consistir, então, em dar resposta àqueles quesitos, aquelas perguntas que foram feitas. Pode ser sobre alienação parental, na vara de família, sobre guarda,
pode ser sobre periculosidade no caso criminal, até a autópsia psicológica, que é uma perícia muito recente, né, que é uma avaliação, se tenta fazer uma avaliação de quem já morreu, né, para saber se ele cometeu um crime, ou se foi suicídio, se foi homicídio. Então, há inúmeras possibilidades de perícias no judiciário. Você utiliza testes psicológicos e de que forma eles são utilizados na perícia? Primeiro, quanto à validade, o Conselho Federal ele tem uma equipe que estuda e analisa os testes psicológicos. Por exemplo, só pode ser aplicado o teste psicológico que já foram aprovados pelo Conselho Federal. Então, a validade dele ele é bem fidedigno, certo? Se faz toda uma pesquisa dentro do país, por exemplo, dentro do Brasil tem que ser feita uma pesquisa, tu não pode simplesmente importar um teste. Tem testes que são válidos fora do país e no Brasil não são, porque não passaram por uma pesquisa interna, né? Eu utilizo teste na maioria das perícias, não são em todas as perícias que precisa de testes psicológicos, mas quando tu queres saber, por exemplo, sobre psicopatologias, sobre perfil de personalidade, quando tu queres saber se existe algum vício, algo mais grave envolvendo os clientes da perícia, os periciados, então tu deve usar os testes psicológicos, nunca sozinhos, eles devem acompanhar outras técnicas, por exemplo, se for numa criança, a hora do jogo diagnóstica, a sessão conjuntas, as entrevistas, a anamnese. Então, tu deve ter várias técnicas, utilizar várias técnicas, e uma delas são os testes psicológicos, né? Eles são fidedignos, são importantes, e para algumas perícias eles são cruciais para ter algumas respostas. De que forma a perícia consegue garantir uma segurança tanto para a criança que está sendo adotada, quanto para a família pretendente? Certo. Então, como a psicologia não é uma ciência exata, matemática, a gente nunca vai ter uma certeza, né? Então, vai ser muito por aproximação, enfim, por acompanhamento. No caso de adoção, normalmente, se você acha que a pessoa tem alguma psicopatologia, o certo seria fazer uma avaliação psicológica. Normalmente não tem psicólogos disponíveis no judiciário para isso. Normalmente é feito somente uma entrevista com quem quer adotar, ele acompanha as crianças, faz algumas visitas, né? O serviço social também trabalha, atuando, vendo se essas pessoas têm condições sociais de manter uma criança na sua casa, em questão de segurança, em questão de vínculos, de redes sociais de apoio. E o psicólogo, então, ele vai ver realmente qual o interesse dessa família que quer adotar. Como a perícia psicológica tem se desenvolvido no judiciário? Então, ela começou, tem várias notícias históricas, né? Mas uma que eu acho mais fidedigna é que a primeira aconteceu em 1835, no caso Pichon Rivière, que matou e degolou a sua família. Nesse momento, então, o judiciário começa a se dar conta que nem todos os crimes, nem todo litígio tem aquela base que até então ele estava acostumado a decidir. Ou a pessoa visava um lucro financeiro, ou por uma paixão, enfim, tinha um motivo para ela cometer o crime. E eles começaram a pegar casos como o do Pichon, que não tinha motivo nenhum. Ele não tinha uma herança para receber, ele não foi por uma questão de paixão, mas ele matou a irmã, degolou a mãe, degolou o irmão. Então o judiciário ele já não tinha mais ferramentas e ele então vai se socorrer de outros profissionais, né? No caso do psicólogo e do psiquiatra, para ver se as condições emocionais, psicológicas daquele cliente ali, daquela pessoa que responde o processo, se eles interferiram nesse litígio, se são responsáveis, se ele sabia o que estava fazendo ou não, certo? Se ele vai ser imputável ou não ao crime, né? Como avaliar a periculosidade de um condenado que cumpriu uma pena por algum crime muito grave e, depois de ter cumprido essa pena, está agora em liberdade? Então, existe o exame criminológico, né, que normalmente é um psiquiatra, um assistente social e um psicólogo. Ele não é mais obrigatório, é sempre uma polêmica, ora eles derrubam esse exame criminológico, ora não. O Conselho Federal de Psicologia não é muito favorável ao exame criminológico, porque tu tens uma pessoa ali na tua frente que naquele momento vai analisar e vai dizer se ele está apto ou não. Não é assim que funciona. Você precisa de vários encontros para fazer uma avaliação psicológica. Normalmente, se o juiz não determina, o que acontece na maioria dos casos, o diretor do presídio dá um atestado de bom comportamento ou não. Se tiver bom comportamento, é posto em liberdade. O que acontece? Vamos pegar o caso, então, do pedófilo. O pedófilo está num presídio, a possibilidade de ele ter um excelente comportamento é muito grande, porque o delito dele, o objeto do delito dele, não está ali dentro do presídio, né? Porque são crianças, certo? O pedófilo, o objeto de desejo dele são as crianças, não tem criança dentro do presídio, ele vai ter um excelente comportamento, certo? A questão é, quando ele for sair do presídio e ele ter contato com crianças, né? Como é que vai ser isso? Então, teria que ser uma avaliação psicológica, de ver o grau de periculosidade dessa pessoa, as características de personalidade, se tem uma personalidade mais agressiva ou não. O que acontece é que se a pessoa cometeu um crime,
por exemplo, estuprou e matou uma criança e é presa, a possibilidade dela, quando sair, estar com a mesma personalidade, se ela não foi trabalhada, é quase que 100%. Tu entrou, tu não trabalhou isso e tu vai sair, certo? E não existe um tratamento dentro da penitenciária, não existe psicólogos, seria impossível, né, tu fazer um trabalho com todos os presos, porque teria que ter muitos psicólogos contratados. Normalmente tem 3 psicólogos numa penitenciária de 3.000 pessoas, né? Então, esse é o problema. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.